Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Deus lhe abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída e, como sempre, para transmitir uma palavra de fé e levar até você o conhecimento daquilo que acontece na Igreja do Novo Nascimento. Nós estaremos, durante o programa, falando a respeito de uma decisão muito importante que o ser humano precisa tomar se de fato ele quer encontrar a vida. E vamos falar a respeito das orações e reuniões que acontecerão neste domingo. Como sempre estamos enfatizando no programa, as reuniões de domingo são reuniões de grande importância. As reuniões de domingo são as reuniões mais importantes que temos durante a semana, porque são reuniões direcionadas para que as pessoas possam ter, de fato, uma experiência com Deus, possam desenvolver a vida com Deus, elas venham aprender a depender de Deus, viver na dependência de Deus, e isso tem uma importância muito grande, até porque é a vida espiritual que define, os demais aspectos da vida de uma pessoa. Se a pessoa estiver bem espiritualmente, bem na sua vida com Deus, então ela tem e terá condições de ver todos os demais aspectos da vida se tornando abençoados. E no domingo, às 9 horas da manhã, acontece a reunião principal, depois às 7 horas da noite, são reuniões direcionadas, acima de tudo, para esses objetivos, mas neste domingo nós faremos também uma oração muito importante, porque não são poucas as pessoas que estão cansadas de viver uma vida de amargura, de angústia, de aflições, não são poucas as pessoas que se sentem como se estivessem morrendo por dentro, morrendo interiormente falando. E Deus é Deus para transformar. O Senhor Jesus afirmou dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quer dizer, quando a pessoa, de fato, de verdade, se volta para Ele, ela então encontra condições de conquistar a vida, e a vida em abundância. Uma vida, de fato, abençoada por Deus, e uma vida de abundância para todos os aspectos. E você que está aí desesperado, desesperada, quem sabe, pensando que não há mais solução, não há saída, não há perspectiva nenhuma favorável para você, lembre-se que Deus, Ele pode todas as coisas. Ele é Deus para fazer infinitamente muito mais além do que nós pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Para Ele não há limitações, não há barreiras, não há nada que possa impedi-lo quando Ele age. Aí cabe a você voltar-se para Ele, se ainda não fez, para que Ele possa também transformar a sua vida. Nós vamos a um breve intervalo. Se você quiser alguma orientação ou quiser incluir o seu nome na oração, o telefone aparece aí no vídeo, e no final do programa faremos uma oração para que as pessoas possam adquirir forças e possam chegar também à presença de Deus. Vamos a um breve intervalo. Durante o programa você vai acompanhar também um testemunho. Daqui a pouquinho a gente volta com todos vocês. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do encontro com Deus,
domingo às 9 horas da manhã e às 7 da noite. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída. O telefone aparece aí no vídeo, se você quiser ligar e incluir o seu nome na oração ou pedir uma orientação. No domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos a reunião mais importante, a reunião principal, dentre todas as que acontecem durante a semana, e depois, então, às 7 horas da noite, teremos a segunda reunião do Espírito Santo. No domingo, vamos orar para que as pessoas tenham experiências com Deus, se fortaleçam espiritualmente. Vamos realizar um grande clamor em favor da vida financeira também das pessoas, já que é da vontade de Deus abençoar aqueles que creem nele, mas estaremos realizando uma oração importante em favor das pessoas que estão vivendo, aparentemente, quem sabe, vivendo muito bem, mas na realidade, no fundo, por dentro elas estão sofrendo, elas estão gemendo, elas estão como se estivessem morrendo por dentro. Você sabe que existem muitas pessoas que até conseguem transparecer para outras pessoas que elas estão bem, que elas estão felizes, mas no fundo, existem muitas pessoas que têm desejado muito mais morrer do que propriamente viver, né? Existem muitas pessoas que perderam a vontade de viver, existem muitas pessoas que estão por dentro desesperadas, cansadas, tristes, são infelizes e muitas das vezes até procura disfarçar essa infelicidade, passa para as pessoas muitas das vezes uma falsa imagem, né? Aquela imagem de que ela está muito feliz, cheia de vida, mas na realidade muitas são as pessoas que estão na realidade desesperadas e muito infelizes, porque sem a presença de Deus é impossível que o ser humano de fato tenha paz, se sinta em paz. Deus, numa ocasião, e está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, a Bíblia fala sobre a vida ou a morte, e diz assim: vê que hoje proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Você sabe que Deus, Ele propõe para todos nós a vida e o bem, a morte e o mal. Nós temos, o ser humano tem condições de escolher, ele tem o livre-arbítrio. Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio. Deus não nos obriga a nos voltarmos para Ele. Ele não nos obriga. Ele simplesmente mostra o caminho que vai nos conduzir à vida em todos os sentidos e o caminho que conduz à morte. E disse: se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuí-la. Essas promessas foram feitas ao povo de Israel, aos descendentes de Abraão, mas nós temos direito a todas as promessas que Deus fez aos descendentes de Abraão. A partir do momento que cremos, passamos a crer em Jesus, nos tornamos, espiritualmente falando, descendentes de Abraão. E ele disse: porém, se o teu coração se desviar e fores seduzidos e inclinares a outros deuses e os servires, hoje declaro que certamente perecerás e não permanecerás longo tempo na terra a qual passas a possuir, passando o Jordão. Ora, quando uma pessoa decide depositar a sua fé somente em Deus, procura viver a palavra de Deus, submeter-se a Deus, andar na presença de Deus, esta pessoa está escolhendo o caminho da vida e da bênção.
Esta pessoa se tornará vitoriosa, se tornará feliz, terá vida em todos os sentidos, porque escolheu o caminho da vida. Mas quando a pessoa decide, né, por exemplo, inclinar o coração para outros deuses, então a pessoa acaba perecendo. Tem muitas pessoas que, erradamente, elas imaginam que tendo ídolos, adorando ídolos, confiando em ídolos, ou muitas das vezes apoiando suas vidas em ídolos, elas acreditam que tudo vai ficar melhor. E existem até pessoas que erradamente dizem, quanto mais deuses, quanto mais crença, melhor, mais força teremos, mais vida teremos. Isso é um grande engano, porque só há um Deus que pode nos dar vida, esse Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único Deus. Esse Deus, ele tem poder para nos dar vida, mas quando o ser humano focaliza a sua fé em outros deuses e não única e exclusivamente no Deus que criou os céus e a terra, ele acaba perecendo. Por isso é que tem muita gente perecendo. Muitas pessoas às vezes até ficam questionando, né? Porque elas têm os seus deuses e elas imaginam que tendo deuses, elas estão voltadas para Deus. E isso não é verdade. Deus não divide a sua glória. Ou nós cremos única e exclusivamente nele, na sua palavra, no seu poder, apenas nele, ou então nós não cremos nele. Essa ideia de dizer eu creio em Deus, mas eu também tenho lá os meus deuses, os meus guias, os meus santos, as minhas imagens, né? Essa é uma ideia de alguém que está absolutamente enganado, porque ou cremos somente em Deus, apenas nele, exclusivamente nele, ou não cremos nele. Então ele disse, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus, porque nos ama, ele diz, escolhe, pois, a vida. E a vontade dele é que cada um escolha o caminho que vai conduzir a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida, longevidade, para que habite na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer, você pode estar, o ser humano pode estar vivendo há muitos anos no engano, na mentira, invocando deuses, confiando em deuses e, consequentemente, perecendo, vivendo uma vida infeliz, uma vida de opressão, de derrotas, uma vida de angústia, uma vida realmente muito infeliz. Mas a partir do momento que esta mesma pessoa toma uma decisão e diz, eu vou confiar apenas em Deus, eu vou recorrer a Deus, eu vou me voltar para Deus, eu vou me apegar a esse Deus. Então, esta palavra se cumpre. Aquele que estava caminhando para a morte, espiritualmente falando, e morte em todos os sentidos, né? Esse começa a caminhar para a vida. Quantas pessoas, elas olham para as suas vidas e elas percebem que parece que está tudo morrendo para elas estão perecendo. Mas há um Deus que transforma, que dá vida, e para isso é necessário que a pessoa também tome a sua atitude, tome a sua decisão. Eu vou me voltar para Deus, eu vou buscar a esse Deus. Nós não estamos falando em se tornar fanático, desequilibrado, bitolado, como muitas pessoas imaginam. Não, nós estamos falando a respeito de você ter uma vida absolutamente equilibrada, porém uma vida totalmente firmada em Deus, uma vida em que você possa de fato receber de Deus aquilo que Ele tem prometido. Para isso, depende apenas da pessoa ter humildade e fé.
humildade para reconhecer, eu preciso de Deus, e a fé no sentido de buscá-lo, de crer que Ele também fará a parte dele. Então, eu quero fazer um convite a você que me assiste, porque neste domingo nós faremos uma oração com esse objetivo. Nós estamos convidando as pessoas que se sentem como se tudo estivesse morrendo por dentro e por fora. Aquelas pessoas que não têm vida, aquelas pessoas que estão cansadas de ilusões, de infelicidades, cansadas de decepções, cansadas de viverem como se estivesse morrendo por dentro. E elas, lá no fundo do coração, elas dizem, eu não quero mais isso. Eu quero ter vida, eu quero ter paz, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero viver de fato, de verdade. Então, essa vida, ela é concedida por Deus. É Ele que concede vida. Não foi à toa que o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, no domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos a reunião principal e depois às 7 horas da noite, às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite. Nós estaremos realizando orações para que as pessoas recebam vida, encontrem a vida através da presença e do poder de Deus. E eu tenho certeza, Deus há de abençoar. Se você diz, eu não aceito mais viver da forma que eu tenho vivido, eu não aceito mais viver uma vida de ilusão, de decepções, de fracasso, de angústia, como se eu estivesse morrendo por dentro. Eu não aceito mais viver fingindo, eu quero de fato ter vida, ter paz. Então, volte-se para Deus e Ele vai lhe conceder vida. O nosso endereço é Avenida República 4.729, Avenida República 4.729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele tem todo o poder para transformar a sua vida e fazer da sua vida uma vida totalmente nova. Venha participar, nós vamos orar por você e também estaremos orientando as pessoas que quiserem orientação. Nós vamos a um breve intervalo, depois um testemunho. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída e eu tenho aqui hoje ao meu lado na sala de entrevista a dona Lúcia, que também chegou na Igreja do Novo Nascimento, passando por muitos problemas, inclusive vivendo uma situação gravíssima na família, uma situação que infelizmente milhões de famílias vivem, né? Ela tinha um filho viciado nas drogas, uma situação que perdurou durante muitos anos e, humanamente falando, não tinha solução. Mas Deus abençoou e você que está nos assistindo deveria e deve, né, prestar atenção no testemunho e, quem sabe, as situações que ela viveu, você esteja vivendo. Deus é Deus para abençoar. Tudo bem, dona Lúcia? Tudo bem, bispo. Quando a senhora chegou na Igreja do Novo Nascimento, estava vivendo situações dificílimas. Eu estava atravessando por situações muito difíceis. Eu já conhecia a verdade através de outro lugar que eu frequentava. Sim. Mas o tempo foi passando e eu não via melhora. Eu não via melhora. As coisas só iam se complicando cada vez mais na minha vida. Era só muitas brigas, confusões dentro de casa. Quer dizer, a gente não conseguia se entender. Era família um lar dividida, muito conturbado, família dividida, só brigas e contendas. A senhora procurou a Igreja do Novo Nascimento, na época, vivendo tudo isso. Agora, além desses problemas graves na família, espiritualmente, como é que a senhora estava?
Espiritualmente também, bispo, eu estava caída, eu não tinha mais ânimo para lutar, eu estava sem forças. Tinha dias até que eu tinha vontade de largar tudo, desistir de tudo e abandonar tudo mesmo, porque tinha horas que eu não tinha mais forças para lutar. Estava desacreditada. Desacreditada, né? Porque tudo que eu ficava sabendo que ia fazer bem, que ia ser bom para o meu filho, eu ia atrás, eu ia procurar. Eu cheguei até em terreiro, eu cheguei até em ir atrás de macumba, procurando a libertação do meu filho, mas de nada adiantou. A senhora, como é que começou o problema do seu filho? Olha, como começou assim exatamente, não sabe. Eu não sei. Eu só sei que ele começou assim muito novinho, começou cheirando cola, depois ele foi para maconha, depois ele foi para cocaína. E teve várias internações, que quando a gente ficou sabendo do problema mesmo, que começou a afetar dentro de casa, que ele começou a vender tudo que ele tinha, trocar por drogas, que afetou mesmo a família, ele ia completar 18 anos. 18 anos. Ele tinha menos de 18 anos. E foi aí então que surgiu a primeira internação dele, numa casa de recuperação. Quer dizer, ele começou cheirando cola, maconha, depois cocaína. E chegou a um ponto que vocês viram claramente a situação dele. Ele pegava as coisas dentro de casa, vendia. Ele pegava tudo, ele acabou com tudo que era dele. Ele ficou somente com a roupa do corpo. Só a roupa do corpo. Tudo que era dele, ele acabou com tudo. E ele tinha muita coisa, que ele trabalhava, ele comprava as coisas dele e ele foi acabando com tudo. Consumindo tudo nas drogas. Tudo nas drogas. Quer dizer, na minha casa era tudo trancado, tudo escondido, tudo mesmo assim escondido, tudo trancado. A gente, até eu não podia nem fazer compra assim do mês, porque se eu fizesse assim, ele carregava tudo. Então a gente comprava em pequenas quantidades, só para o consumo diário praticamente, porque senão ele carregava tudo. E essa primeira internação dele foi devido porque ele não queria, ele não aceitava também o tratamento. Ele não aceitava Ele não aceitava se tratar. Achava que não precisava. Foi também porque nós pusemos ele para fora de casa. Aí ficou na rua, aí perambulando para a rua, aí viu que não tinha mais saída. Então ele resolveu aceitar um tratamento. Mas de início ele não aceitava? Não aceitava o tratamento de jeito nenhum. Ele achava que não precisava, que ele usava porque ele gostava e que ele parava quando ele quisesse, ele parava. Mas a coisa não é assim. A coisa não é. A pessoa que entra nesse caminho, a pessoa não tem um domínio noção próprio. da coisa. A pessoa não tem noção do caminho que ela está trilhando. Ela sempre pensa que está no controle. Né? Ela pensa que está no controle, mas ela não tem controle da situação. Chegou um ponto que vocês... nós temos que internaram. Passou por uma internação. Por sinal, foi um lugar muito bom, né? Para quem quer se recuperar, quem realmente quer largar essa vida, é uma casa muito boa, recuperação. Bom, aí saiu, ficou um tempo bom. Aí, dali a pouco, começou tudo de novo. Aí tinha a recaída, começava tudo de novo, aquela confusão, aquelas brigas. Ele tinha raiva do pai, ele não podia ver o pai. Passou a odiar o pai. Passou a odiar o pai. E o meu marido também passou a odiar o filho. O filho também, porque meu marido não aceitava essa situação. Meu marido veio de uma família humilde, mas uma família que sempre trabalhou, que nunca teve essas coisas na família dele. Tornaram-se dois inimigos. Então ele não aceitava, então eram dois inimigos, um não podia ver o outro. É mesmo. Era briga, xingo, desentendimento, era só sofrimento, bicho, só lágrimas, só choro, só sofrimento mesmo. A senhora, aí ele saiu daquele tratamento numa clínica, ficou um tempo... Aparentemente bem, depois começou voltou tudo de novo. Novamente na cocaína. Tudo de novo. Aí, bispo, aí a coisa ficou mais complicado. Porque aí não foi só a cocaína. Porque aí, naquele tempo, aí ele falou pra mim que aquele tempo parece que a cocaína deu uma sumida. Sumiu. Foi quando entrou o crack. Aí ele foi esse que é o crack, é a pior droga que tem. Esse é pior do que a cocaína, pior do que a maconha, esse é pior do que tudo. Essa veio para derrubar mesmo, para acabar com a pessoa, com a família, com a sociedade, com tudo. Foi onde ele começou usar o crack. Aí foi o fim
mesmo. Aí foi o fundo do poço. Porque aí ele ia na casa das pessoas, pedir dinheiro emprestado em meu nome, no nome do meu marido. Inclusive, vocês têm um comércio? Nós temos um comércio. Ele ia na casa dos clientes, pedir para os clientes em meu nome. A pessoa dava, o cliente dá, porque conhece a gente há muito tempo. A pessoa dava no outro dia, aquele monte de gente. Ele contava uma história? Ele contava, ela chegava lá, contava uma história, falava que era para a gasolina do carro, ou era para comprar um medicamento. E chegou uma vez que ele tentou até simular um acidente. É mesmo? Um acidente de carro para pegar dinheiro. E conseguiu o dinheiro. Aí no outro dia, aquele monte de gente nos procurando, querendo receber. E isso foi afetando o comércio. Isso também. Foi afetando, as vendas foram caindo, o movimento caindo. Os clientes foram saindo. Os clientes foram saindo, foram se afastando. Nós começamos a entrar em dívidas, começamos a dever muito. Quer dizer, conclusão, bispo, nós ficamos assim, totalmente sozinhos mesmo, isolados. A minha casa, antes de tudo isso aí, dizia cheio de amigos, era cheia de gente, cheio de amigos, cheio de parentes, que todo mundo frequentava a minha casa. Depois disso daí, todo mundo virou as costas, todo mundo sumiu. Até a própria família. Bom, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída. Você acompanhou aí mais um testemunho de mais uma pessoa que, graças a Deus, tem sido abençoada, tem encontrado vida a cada dia. E no domingo agora, às 9 horas da manhã, depois às 7 horas da noite, nós teremos essas 2 reuniões do Espírito Santo. E lembrando que nas reuniões de domingo agora, nós estaremos realizando essa oração especial em favor das pessoas que estão cansadas de fingir, de fingir que são alegres, que têm paz, que têm vida, e que no fundo do coração não aceita mais isso, e que de fato diz: eu desejo ter vida, eu quero ter vida, eu preciso de Deus, eu preciso encontrar paz, eu preciso vencer, eu preciso de uma transformação. Então, no domingo, às 9 da manhã e depois às 7 da noite, essas 2 reuniões, o Espírito Santo, ele há de abençoar, ele há de transformar, ele há de fazer com que a palavra dele se cumpra, se você tão somente se voltar para ele. O nosso endereço aparece aí no vídeo, Avenida República, 4729, no bairro Castelo Branco. Nós estaremos orando em seu favor. Nós vamos agora nos preparar para a oração. É o momento de falarmos com Deus em seu favor. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro, Senhor, neste momento em oração e peço em favor de todas as pessoas que estão assistindo esse programa. O Senhor sabe perfeitamente que existem pessoas que estão como se morrendo a cada dia, morrendo por dentro, morrendo na alma, no espírito, morrendo e muitas das vezes tentando fingir que estão cheias de vida, tentando fingir que têm alegria, que têm paz, que são felizes. Muitas delas vivem se escondendo atrás dos vícios, das ilusões que o mundo apresenta e que não conseguem, na realidade, muitas das vezes, se olhar no espelho quando estão sozinhas, porque sabem que de fato vivem uma vida muito mais de fingimento do que uma vida de realidades. Mas está, Senhor, escrito na sua palavra que quando o ser humano decide se apegar ao Senhor, ele encontra vida. Por isso eu oro para que o Espírito Santo dê
dê a essas pessoas que estão nos assistindo forças, coragem, ânimo, para que elas possam te buscar, para que elas estejam conosco neste domingo e possam encontrar vida e ter uma grande experiência com o Senhor. Abençoe tudo o que faremos e que a tua força possa conduzi-las à tua casa. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, os que creem digam graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, nós chegamos aos minutos finais do nosso programa. Fica aí o convite para que você esteja conosco no domingo. E você que gostaria de uma orientação, um atendimento, né, particular, você pode nos procurar. Nós estaremos atendendo. Vários pastores, minha esposa, esposa de pastores, estarão também prontas para atender e orientar quem quiser orientação. Nosso endereço, eu repito, é a Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Nós temos um amplo estacionamento na igreja, escolinha para as crianças ficarem durante o culto. Vá, Deus há de abençoar. Um grande abraço, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.